O filho surdo do bilionário não falava. Até a empregada tirar isso. Ninguém naquela mansão acreditava que aquele menino algum dia teria voz. Não porque ele não tivesse algo a dizer, mas porque, desde o dia em que nasceu, o mundo decidiu que ele não precisava ser ouvido. O nome dele era Lucas Monteiro, herdeiro de uma das maiores fortunas do país. Filho único de Arthur Monteiro, um bilionário temido, respeitado, citado em revistas, admirado por quem nunca o conheceu de verdade. Lucas nasceu em silêncio, um silêncio absoluto, clínico, irreversível, foi o que disseram os médicos. Surdez profunda bilateral, uma condição rara, fria no papel, devastadora na realidade. No hospital, Arthur não chorou, não gritou, não perguntou se havia esperança. Ele apenas assentiu, apertou o maxilar e disse: façam o que for necessário. Mas o que ele realmente fez foi construir um muro. Lucas cresceu cercado de luxo, mas isolado como um segredo incômodo. Enquanto os filhos dos amigos de Arthur aprendiam idiomas, música, esportes, Lucas aprendia a observar. Ele observava os lábios se moverem, os risos surgirem do nada, as discussões explodirem sem som algum para ele. Naquela mansão, ninguém falava com Lucas, falavam sobre ele. Coitado! Uma pena com tudo isso de dinheiro. Deve ser frustrante criar um herdeiro que nunca vai comandar nada. Arthur fingia não ouvir, mas ouvia tudo. E cada comentário era um golpe no orgulho de um homem que construiu impérios, mas não sabia lidar com o próprio filho. Aos 7 anos, Lucas já entendia algo doloroso. Ele era um erro que ninguém dizia em voz alta. Não porque fosse rejeitado com violência, mas porque era ignorado com educação. Arthur providenciou os melhores terapeutas, os mais caros aparelhos auditivos, as clínicas mais modernas da Europa. Nada funcionava. Lucas continuava em silêncio, até que Arthur fez o que sempre fez diante do que não podia controlar. Delegou. Cuide dele, disse a governanta. Como achar melhor? E assim, Lucas foi entregue à rotina da casa. As babás, as funcionárias, as pessoas invisíveis. Entre elas estava Rosa. Rosa tinha 40 e poucos anos, mãos marcadas pelo tempo e um olhar que parecia carregar histórias que ninguém perguntava. Era empregada doméstica havia mais de 20 anos. Viera do interior, criara filhos sozinha, aprendera a sobreviver sem fazer barulho. Talvez por isso tenha sido a única a perceber algo diferente em Lucas. Enquanto os outros o tratavam como frágil, Rosa o tratava como humano. Ela não gritava, não exagerava nos gestos, não falava como se ele fosse incapaz de entender. Ela apenas ficava. Sentava-se perto dele, arrumava o quarto em silêncio, deixava que ele a observasse. Lucas gostava de Rosa. Não sabia explicar por quê, mas perto dela o silêncio não doía tanto. Arthur, por outro lado, quase não estava em casa, e quando estava, mal olhava para o filho. Havia vergonha, havia culpa, havia medo. Medo de admitir que todo o dinheiro do mundo não tinha resolvido aquilo. O tempo passou. Lucas cresceu sem voz, mas com uma percepção aguçada. Ele lia emoções. Sentia mudanças no ambiente. Percebia quando alguém falava dele pelas costas. E percebia, principalmente, o olhar do pai. Arthur olhava para Lucas como quem olha para algo quebrado. Nunca com ódio, mas nunca com orgulho. E isso doía mais do que qualquer palavra. Se essa história já começou a te tocar de alguma forma, aproveita agora para se inscrever no canal. Assim você ajuda a gente a continuar trazendo histórias profundas como essa. E depois me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. Rosa também carregava dores, mas, diferente de Arthur, não fugia delas. Certo dia, enquanto limpava o escritório do bilionário, encontrou uma caixa esquecida em uma gaveta baixa. Dentro, desenhos antigos, desenhos infantis, casas tortas, bonecos de mãos dadas.
um homem grande e um menino pequeno. Rosa reconheceu na hora. Foi ele quem fez isso? Perguntou a governanta. Foi, quando era menor, respondeu com desdém. O patrão mandou guardar, disse que era inútil incentivar isso. Rosa fechou a caixa devagar. Naquela noite, ao levar um copo de leite para Lucas, sentou-se ao lado dele e colocou a caixa na cama. Lucas arregalou os olhos. Rosa apontou para os desenhos. Depois, apontou para ele e sorriu. Lucas sorriu de volta. Foi ali que algo começou a mudar. Não foi um milagre, não foi tecnologia, não foi dinheiro, foi atenção. Rosa começou a passar mais tempo com Lucas, não escondido, à vista de todos. Ela desenhava com ele, usava gestos simples, expressões faciais, batidas leves na mesa para chamar atenção, e Lucas respondia, com olhos, com mãos, com emoção. Mas havia algo que Rosa percebeu antes de todos. Lucas tentava falar, não com a boca, com o corpo, e aquilo ninguém mais parecia enxergar. Arthur continuava distante. Acreditava que proteger o filho era mantê-lo longe do mundo, longe do julgamento, longe do fracasso. O que ele não percebia era que, ao fazer isso, estava criando algo muito mais perigoso. Um silêncio cheio de dor. E Rosa estava prestes a fazer algo que ninguém naquela casa jamais ousaria. Algo simples, algo proibido, algo que mudaria tudo. E quando ela finalmente tirasse isso, o silêncio daquela mansão nunca mais seria o mesmo. Rosa sabia que estava ultrapassando limites invisíveis. Naquela casa tudo tinha regra, tudo tinha lugar, inclusive o afeto. Ela não era mãe, não era terapeuta, não era ninguém que pudesse opinar sobre o herdeiro de um império. Era só a empregada. Mas havia algo em Lucas que falava com ela sem som algum, um pedido silencioso de presença. Todas as manhãs, Rosa chegava cedo, antes dos advogados, antes dos assessores, antes do barulho elegante da casa acordando. Lucas já estava acordado também, sentado no chão do quarto, alinhando brinquedos como quem tenta organizar o próprio mundo. Rosa sentava ao lado dele. Não dizia nada. Pegava um caderno velho e começava a desenhar. Um sol, uma casa, uma mesa. Depois apontava para os objetos reais no quarto e repetia o gesto no papel. Lucas observava com atenção quase dolorosa. Ela fazia o desenho. Ele tocava o objeto. Era simples, era lento, era profundamente humano. Com o tempo, Lucas começou a antecipar. Apontava antes, batucava no chão quando queria algo, fazia expressões que Rosa aprendia a decifrar. Eles estavam criando uma linguagem, não oficial, não aceita, mas viva. O problema é que naquela casa tudo o que não era aprovado por Arthur Monteiro era visto como ameaça. E Arthur começou a perceber. Não foi pelos relatórios médicos, nem pelas câmeras, foi pelo olhar do filho. Lucas estava diferente. Havia algo novo ali. Uma chama discreta, uma curiosidade que antes não existia. Arthur sentiu um aperto estranho no peito. Não era alegria, era medo. Medo de criar expectativas. Medo de se decepcionar de novo. Medo de perceber que talvez ele tivesse desistido cedo demais. Certo dia, Arthur entrou no quarto sem avisar. Rosa estava sentada no chão, Lucas à sua frente. Eles riam, riam. Arthur congelou. Aquela cena parecia errada, quase ofensiva. "O que está acontecendo aqui?" perguntou seco. Rosa se levantou imediatamente. Baixou a cabeça. Lucas se encolheu. Arthur olhou para o filho, depois para Rosa. "Ele não entende isso", disse Arthur, apontando para o caderno. "Está criando ilusões." Rosa respirou fundo. "Com licença, senhor", começou com a voz trêmula. "Ele entende mais do que parece." Arthur riu. Um riso curto, sem humor. "Você está dizendo que meu filho vai começar a falar agora?"
perguntou. Depois de tudo que já tentamos? Rosa não respondeu. Ela apenas pegou o caderno e mostrou. Arthur viu desenhos, simples, infantis. Mas havia algo ali, sequência, intenção, comunicação. Ele fez isso? Arthur perguntou. Ele pensou. Eu só ajudei a mostrar, respondeu Rosa. Arthur fechou o rosto. Não quero mais isso, disse. Ele precisa aceitar a condição dele, não criar fantasias. Rosa engoliu seco. Senhor, silêncio não é aceitar, é sobreviver. Arthur se virou bruscamente. Você está passando dos limites. E saiu. Naquela noite, Rosa quase foi demitida. A governanta a chamou na cozinha. O patrão não gostou. Disse que você está confundindo o menino. Rosa assentiu. Eu entendo. Mas não parou. Porque algo dentro dela dizia que parar agora seria uma crueldade. Lucas, naquela noite, não conseguiu dormir. Andava pelo quarto inquieto, batendo levemente na parede, chamando por alguém que pudesse vê-lo. Rosa entrou. Sentou-se na cama. Lucas apontou para a própria garganta. Depois fez um gesto estranho com a mão. Rosa franziu a testa. Ele repetiu. Apontou para a boca. Depois para o ouvido. Depois balançou a cabeça negativamente. Rosa sentiu um arrepio. Lucas estava tentando dizer algo específico. Algo que ninguém tinha perguntado. Ela pegou o caderno. Desenhou um ouvido. Depois, desenhou uma boca. Lucas apontou para a boca, depois para o desenho do ouvido, e fez um gesto como quem tira algo. Rosa sentiu o coração acelerar. Você quer falar sem ouvir? Sussurrou, mesmo sabendo que ele não escutaria. Lucas bateu a mão no colchão animado. Era isso. Ele não queria ouvir sons. Ele queria ser ouvido, mas não do jeito que o mundo esperava. Rosa lembrou de algo antigo, algo que aprendera anos atrás, quando um vizinho tinha um filho surdo. Lembrou das mãos, dos gestos, da língua que não precisava de voz. Ela levantou lentamente as mãos diante de Lucas. Fez um gesto simples, apontou para si, depois para ele. Lucas arregalou os olhos. Ela repetiu. Ele imitou. Foi ali, naquele quarto silencioso, que Rosa decidiu fazer algo que mudaria o destino daquela família. Algo que Arthur jamais autorizaria. Ela decidiu tirar de Lucas aquilo que estavam tentando enfiar nele à força. A ideia de que só existe comunicação de um jeito. Nos dias seguintes, Rosa começou a ensinar sinais básicos. Nada formal, nada técnico, apenas gestos com significado. Lucas aprendia rápido. Rápido demais. Cada sinal era uma porta se abrindo. Cada gesto, uma libertação. Mas quanto mais Lucas se iluminava, mais Arthur se fechava. Ele começou a notar. Lucas não olhava mais para a boca das pessoas. Olhava para as mãos. Arthur sentiu o chão desaparecer. O que você está fazendo com meu filho? Perguntou a Rosa dias depois, num tom que misturava raiva e pânico. Rosa respirou fundo. Estou ouvindo ele, senhor. Arthur cerrou os punhos. Ele nunca vai ser normal desse jeito. Rosa levantou o olhar. Normal para quem? O silêncio que se seguiu foi pesado. Lucas observava os dois. Sentia a tensão. Sentia o risco. E sentia, mais do que tudo, medo. Medo de perder a única pessoa que parecia enxergá-lo. Se em algum momento você já sentiu que ninguém te escutava de verdade, aproveita para se inscrever no canal agora e me diz nos comentários de que cidade você está acompanhando essa história. Isso ajuda muito a continuar trazendo narrativas como essa. Arthur saiu sem responder, mas dentro dele algo começava a rachar, porque pela primeira vez ele percebeu que talvez o problema nunca tivesse sido o silêncio do filho. Talvez fosse o próprio medo dele de encarar uma verdade simples e devastadora. Lucas não precisava de conserto, precisava de voz. E Rosa estava prestes a pagar um preço alto por ter dado isso a ele.
Na próxima parte, a casa inteira vai se voltar contra ela. A mansão nunca foi um lugar barulhento, mas naquela semana o silêncio ganhou peso. Arthur Monteiro passou a chegar mais cedo em casa, não por saudade, mas por vigilância. Lucas percebeu. Ele percebia tudo. Os passos mais firmes do pai, os olhares atravessados dos funcionários, as conversas que cessavam quando Rosa entrava em um cômodo. Algo estava errado. Rosa também sentia. O clima tinha mudado. O ar parecia mais frio, mesmo sem ar-condicionado. A governanta deixou claro: o senhor Arthur está observando. Rosa assentiu, mas não recuou. Todas as noites, no quarto de Lucas, as mãos continuavam se movendo, sinais simples, gestos que agora já formavam frases. Lucas já conseguia dizer coisas básicas. Eu, você, medo, não. E uma palavra em especial começou a aparecer com frequência: pai. Rosa fingia não notar o peso daquilo, mas notava. Lucas sinalizava pai com um misto de curiosidade e dor, como quem pergunta algo que ninguém quer responder. Certa tarde, Arthur decidiu testar. Chamou Lucas para o escritório. Lucas entrou devagar. Olhou ao redor. Aquela sala sempre foi proibida. Cheirava a poder e distância. Arthur sentou-se atrás da mesa. Sente-se. Lucas não ouviu, mas entendeu pelo gesto impaciente do pai. Arthur respirou fundo. Ele queria provar algo para si mesmo. Começou a falar, frases longas, explicações, justificativas. Falava como se Lucas pudesse ouvi-lo. Depois parou. Lucas o encarava. Silêncio. Arthur sentiu a velha frustração subir. Está vendo? Murmurou mais para si do que para o filho. Não adianta. Lucas franziu a testa. Levantou lentamente as mãos. Fez um sinal hesitante. Depois outro. Arthur congelou. O que é isso? Perguntou. Lucas repetiu. Era torto, inseguro, mas era comunicação. Arthur sentiu algo apertar o peito. Quem te ensinou isso? Perguntou com a voz dura. Lucas apontou para fora, na direção da cozinha. Arthur se levantou num impulso. Encontrou Rosa no corredor. Você desobedeceu uma ordem direta, disse sem rodeios. Rosa sustentou o olhar. Eu obedeci ao que ele precisava. Arthur riu, nervoso. Você está transformando meu filho em um símbolo, em um experimento social. Rosa sentiu o golpe. Ah, não, senhor. Eu estou dando a ele o que ninguém deu. Arthur se aproximou. Eu sou o pai dele. Rosa não recuou. Então, haja como um. O ar ficou pesado. Arthur nunca havia sido confrontado daquele jeito, muito menos por alguém como ela. Você está demitida, disse ele finalmente. Lucas apareceu na porta. Viu o rosto de Rosa, viu o do pai, sentiu o perigo. Correu até Rosa e segurou sua mão. Arthur observou aquilo como quem vê uma traição. Solte, ordenou. Lucas não soltou. Rosa sentiu o coração partir. Ela se abaixou, segurou o rosto de Lucas com delicadeza, fez sinais lentos, claros. Eu vou. Você fica. Não é culpa sua. Lucas balançou a cabeça desesperado. Sinalizou algo rápido, confuso. Rosa entendeu apenas uma palavra. Medo. Ela o abraçou. Arthur virou o rosto. Naquela noite, Rosa saiu da mansão sem olhar para trás, com a bolsa simples, e o peso de deixar alguém que não tinha voz para pedir que ela ficasse. Lucas entrou em um silêncio diferente. Não era o silêncio físico, era o emocional. Parou de sinalizar, parou de reagir, parou de tentar. Arthur percebeu rápido demais. O menino voltou a se fechar. Os terapeutas voltaram. Os métodos antigos retornaram. Nada funcionava. Lucas não reagia. Arthur começou a se sentir observado por um vazio incômodo. A casa estava grande demais, luxuosa demais, fria demais. Certo dia, encontrou o caderno de desenhos no quarto do filho. Folheou devagar. Viu progresso, viu intenção. Viu algo que ele tinha interrompido.
Sentiu culpa, mas também sentiu raiva. Raiva de Rosa, raiva de si, raiva de um mundo que não se dobrava ao seu dinheiro. Dias depois, Arthur foi a um evento importante, um jantar beneficente, mídia, fotógrafos, discursos. Lucas foi junto, um gesto calculado, uma imagem pública. No meio do salão, um convidado se aproximou de Lucas. Falou com ele. Lucas não respondeu. O homem riu. Coitado, nem responde. Arthur sentiu o rosto queimar. Naquele instante, algo quebrou. Ele percebeu que, enquanto tentava proteger o filho do julgamento, o estava expondo à pior forma dele, o abandono. Arthur saiu do evento antes do fim. Naquela madrugada, sozinho no escritório, ele fez algo que nunca fazia. Pesquisou, digitou palavras que sempre evitou. Língua de sinais, comunicação alternativa, crianças surdas. Cada leitura era um soco. Cada depoimento, uma acusação silenciosa. Arthur percebeu algo terrível. Rosa estava certa e ele tinha errado. Mas o orgulho ainda gritava alto demais para pedir desculpas. Do outro lado da cidade, Rosa também não dormia. Pensava em Lucas, pensava no olhar dele e sentia medo. Medo de que, sem alguém para lutar por ele, o silêncio vencesse de novo. O que nenhum dos dois sabia era que o destino estava preparando um encontro que colocaria pai, filho e empregada frente a frente de uma forma irreversível. E quando isso acontecesse, ninguém sairia ileso. A culpa é um som que não faz barulho, mas ecoa por dentro. Arthur Monteiro começou a ouvir esse eco todos os dias. Ele tentou seguir a rotina. Reuniões, contratos, decisões que moviam milhões, nada mais tinha o mesmo peso. Lucas passava horas no quarto olhando para a janela. Não desenhava mais, não sinalizava, não reagia. Arthur observava de longe e, pela primeira vez, sentia medo do próprio silêncio. Uma tarde, entrou no quarto do filho sem avisar. Lucas não se virou. Arthur sentou-se na beira da cama. Quis dizer algo. Pediu ajuda ao vocabulário que sempre o salvou nos negócios. Nada veio. Então, fez algo estranho, até para ele mesmo. Tirou o relógio caro do pulso e colocou sobre a mesa. Depois, tirou o celular. E as chaves. Lucas finalmente olhou. Arthur levantou as mãos, desajeitado. Tentou imitar um gesto que tinha visto Lucas fazer. Errado, torto, mas sincero. Lucas arregalou os olhos. Arthur apontou para si, depois para o filho. Depois levou a mão ao peito. Era um pedido, mal formulado, mas era. Lucas desviou o olhar. A ferida ainda estava aberta. Arthur saiu do quarto sentindo algo que nunca sentira diante de uma negociação perdida. Impotência. Naquela mesma noite, a governanta entrou no escritório. Senhor, a Rosa está aqui. Arthur congelou. Como assim? Ela disse que precisava falar com o senhor. Disse que era importante para o Lucas. Arthur hesitou. O orgulho pediu para mandá-la embora. A culpa venceu. Rosa entrou. Parecia menor dentro daquele escritório enorme, mas o olhar, firme. Eu não vim pedir meu emprego de volta, disse antes que ele falasse. Arthur assentiu, tenso. Então por que veio? Rosa respirou fundo. Porque o Lucas está regredindo. E isso não é sobre mim, é sobre ele. Arthur apertou os dedos. Você me desautorizou. Eu protegi, respondeu ela. E agora ele acha que fez algo errado por tentar se comunicar. Arthur sentiu o golpe. Rosa continuou. O senhor pode tirar tudo de mim, mas não pode tirar dele a chance de ser quem é. Arthur se levantou. Andou pelo escritório. Você não entende o peso que isso tem, disse. Meu filho vai crescer sendo visto como diferente, julgado, limitado. Rosa respondeu com calma dolorosa. Ele já é julgado. Só não é ouvido. Arthur parou.
O silêncio entre os dois era pesado demais para ser ignorado. "O que você quer?" perguntou ele por fim. Rosa engoliu seco. "Quero levá-lo a um lugar. Só uma vez. Se depois disso o senhor ainda achar que estou errada, eu nunca mais apareço." Arthur hesitou. Confiar naquela mulher era admitir que talvez tivesse falhado como pai. Mas perder Lucas para sempre parecia pior. "Uma vez", disse ele. "Só uma." No dia seguinte, Arthur dirigiu até um bairro que nunca frequentava. Ruas simples, casas pequenas, crianças brincando na calçada. Lucas olhava tudo pela janela, atento. Eles pararam diante de um prédio antigo, porém vivo. Rosa abriu a porta. Dentro havia pessoas, muitas, crianças, adultos, todos se comunicando com as mãos. Lucas congelou. Olhos arregalados, respiração acelerada. Era um mundo inteiro falando sem som. Uma menina se aproximou de Lucas, sinalizou algo rápido. Lucas não entendeu, mas sorriu. Ela repetiu devagar. Rosa observava de longe, com lágrimas contidas. Arthur sentiu o chão desaparecer. Lucas começou a imitar. Errava, ria, tentava de novo. Em minutos, estava integrado. Arthur sentiu algo quebrar. Ali não havia pena, não havia silêncio constrangedor. Havia pertencimento. Uma professora se aproximou de Arthur. "Ele nunca teve contato antes?" perguntou gentil. Arthur balançou a cabeça. A mulher não o julgou, mas o olhar dizia tudo. "Ele tem muita capacidade", disse ela. "Só precisava de acesso." A palavra ecoou como uma sentença. Acesso. Não dinheiro. Não poder. Acesso. Arthur observou Lucas por horas. Viu o filho existir de verdade pela primeira vez. Quando voltaram para casa, Lucas não queria ir embora. No carro, sinalizou algo para o pai. Arthur não entendeu. Rosa traduziu. Ele perguntou se pode voltar amanhã. Arthur engoliu em seco. "Pode", respondeu sem pensar. Naquela noite, Arthur não dormiu. Percebeu que o que Rosa tinha tirado de Lucas não foi algo físico. Ela tinha tirado o peso da vergonha e colocado no lugar algo que Arthur nunca conseguiu comprar: dignidade. Mas nem todos estavam prontos para aceitar isso. Nos dias seguintes, a mudança em Lucas chamou a atenção. Ele se comunicava, se expressava, exigia, e isso incomodou muita gente, inclusive pessoas que tinham interesse direto no silêncio dele. E Arthur estava prestes a descobrir que o maior conflito ainda não tinha começado. Porque quando um herdeiro encontra a própria voz, alguém sempre perde poder. A mudança de Lucas não passou despercebida. E dentro do Império Monteiro, mudança sempre significou ameaça. Os advogados começaram a ligar, os sócios a perguntar, os parentes distantes a aparecer. Ele está bem? Ele consegue compreender contratos? Isso não pode afetar a sucessão. Arthur ouviu tudo em silêncio. Durante anos, aquelas mesmas pessoas nunca tinham perguntado como Lucas se sentia. Só queriam saber o quanto ele poderia representar ou atrapalhar. Lucas, por sua vez, florescia. Todos os dias, pedia para voltar ao centro. Aprendia sinais novos. Conhecia histórias parecidas com a dele. E pela primeira vez, não se sentia um erro isolado. Rosa acompanhava de perto, não como funcionária, mas como presença. Arthur a havia readmitido. Não oficialmente. Ainda não tinha coragem de assumir isso diante dos outros, mas Lucas sabia, e isso bastava. Certo dia, Arthur recebeu uma visita inesperada. Seu irmão mais novo, Henrique, advogado, elegante, sempre sorridente demais. "Soube que você está levando o Lucas a reuniões", disse com um tom calculado. Arthur franziu o senho. "Aulas." Henrique sorriu. "Você sabe como isso pode ser interpretado." Arthur se recostou na cadeira. "Interpretado por quem?" Henrique se inclinou. "Pelo conselho.
pela imprensa, pelos investidores. Arthur sentiu o velho conflito despertar. Meu filho não é um risco, respondeu. Henrique abriu uma pasta. Tudo é risco quando envolve poder. Dentro havia documentos, cláusulas antigas, brechas legais. Arthur entendeu na hora. Você quer me afastar, disse baixo. Henrique deu de ombros. Quero proteger o patrimônio da família. E convenhamos, o Lucas nunca foi preparado para isso. Arthur se levantou num impulso. Ele nunca foi preparado porque eu não deixei. Henrique manteve o sorriso. Exatamente. O golpe foi sutil, mais profundo. Naquela noite, Arthur chamou Rosa ao escritório. Eles querem usar o Lucas contra mim, disse direto. Rosa não se surpreendeu. Sempre usam o silêncio de quem não pode se defender. Arthur respirou fundo. O que eu faço? Rosa respondeu com firmeza. Ou o senhor assume quem seu filho é, ou eles vão decidir por você. No dia seguinte, Arthur tomou uma decisão que nunca imaginou tomar. Convocou uma reunião do conselho, sala cheia, olhares atentos, expectativa. Lucas estava lá, sentado ao lado do pai. Rosa ao fundo. Arthur iniciou. Durante anos eu escondi meu filho, disse sem rodeios. Achei que estava protegendo. Estava errando. Murmúrios. Lucas é surdo, e isso não o torna incapaz, o torna diferente. Henrique tentou interromper. Arthur levantou a mão. Ele se comunica, aprende, compreende e vai decidir o próprio futuro. Lucas observava atento. Arthur fez um gesto simples com a mão, o mesmo que Rosa ensinara. Lucas respondeu. Rosa traduziu. Ele disse, eu estou aqui. O silêncio foi absoluto. Alguns rostos se desconcertaram, outros se fecharam. Henrique sorriu, frio. Muito bonito. Mas emoção não substitui competência. Arthur respirou fundo. Então vamos aos fatos. Ele projetou dados, avaliações, relatórios de especialistas independentes. Meu filho tem plena capacidade cognitiva e terá acesso a tudo o que precisar. Henrique percebeu que perdera terreno, mas ainda tinha uma carta. E se ele não quiser, provocou. E se ele decidir não assumir nada? Arthur olhou para Lucas. Lucas sinalizou algo longo. Seguro. Rosa traduziu com a voz firme. Ele disse, quero escolher, não quero ser escondido. Arthur sentiu os olhos marejarem. Henrique fechou a pasta. A reunião terminou sem vencedor claro. Mas algo havia mudado. Lucas não era mais um segredo, era uma presença. Nos dias seguintes, a imprensa descobriu. Manchetes surgiram. Opiniões se dividiram. Alguns elogiaram, outros atacaram. Arthur sentiu o peso da exposição, e Lucas também. Certo dia, ao sair do centro, um homem apontou para Lucas e riu. Lucas travou. Arthur sentiu o velho instinto de esconder voltar. Mas Rosa se aproximou, segurou as mãos de Lucas, fez sinais firmes. Você não é menos. Você existe. Lucas respirou fundo. Levantou as mãos. Sinalizou algo para o homem. Arthur não entendeu, mas sentiu. Era orgulho. Naquela noite, Lucas sinalizou algo novo para o pai. Rosa traduziu. Ele quer falar em público. Arthur sentiu o coração acelerar. Falar? Como? Rosa respondeu. Do jeito dele. Arthur percebeu que o clímax se aproximava, porque dar voz ao filho em particular já tinha custado caro. Dar voz a ele diante do mundo poderia mudar tudo, ou destruir o império que ele construiu. E Arthur teria que escolher entre o poder que sempre teve e o pai que estava aprendendo a ser. O auditório estava cheio demais para alguém que passou a vida inteira sendo ignorado. Lucas sentiu as mãos suarem, o peito subir e descer rápido. Os olhos passearem por rostos que não sabiam quem ele era de verdade. Empresários, jornalistas, curiosos. Arthur observava do lado do palco, com o coração dividido entre o medo e o orgulho. Durante anos, ele construiu discursos para convencer o mundo.
Agora, precisava confiar que o próprio filho faria isso, sem dizer uma palavra. Rosa estava ali também, um pouco afastada, como sempre esteve. Lucas olhou para ela. Ela fez um gesto simples, discreto. Você consegue. Lucas subiu ao palco. O burburinho cresceu. Alguns cochichos surgiram. Ele vai falar? Como isso vai funcionar? Arthur sentiu o velho impulso de intervir, de explicar, de controlar, mas não se moveu. Lucas ficou no centro do palco, luz forte, silêncio estranho. Então, levantou as mãos. No telão atrás dele, uma intérprete começou a traduzir. Lucas sinalizava devagar, seguro. Não havia pressa. Cada gesto carregava anos de silêncio. A intérprete começou. Meu nome é Lucas. Eu sou surdo. O público se ajeitou nas cadeiras. Durante muito tempo, as pessoas decidiram quem eu era, sem me perguntar. Arthur sentiu um nó na garganta. Disseram que eu não falava, mas eu sempre tive voz. Lucas fez uma pausa. Olhou para o pai. O que me faltava não era som, era permissão. Arthur fechou os olhos por um segundo. Quando alguém tira a vergonha que colocaram em você, você começa a existir. Rosa levou a mão ao peito. Hoje eu não estou aqui para provar que sou capaz. Lucas respirou fundo. Estou aqui para dizer que não quero ser escondido. O auditório estava completamente silencioso. Nem por amor, nem por medo, nem por dinheiro. Arthur sentiu as lágrimas escaparem. Eu escolho ser visto. O público se levantou. Não foi imediato, mas foi inteiro. Aplausos, fortes, longos. Lucas sorriu. Não porque ouviu, mas porque sentiu. Arthur subiu ao palco. Abraçou o filho. Ali, diante de todos, algo mudou para sempre. Nos dias que se seguiram, o impacto foi enorme. Entrevistas, debates, convites. Arthur recusou a maioria. Pela primeira vez, escolheu proteger sem esconder. Henrique tentou reagir. Movimentou contatos. Criou obstáculos. Não funcionou. O mundo tinha visto Lucas, e não havia mais como colocá-lo de volta no silêncio. Arthur reestruturou o império, criou programas de inclusão, abriu espaços, mudou políticas internas, não por marketing, por reparação. Lucas passou a estudar, a viajar, a decidir. E Rosa recusou cargos, homenagens, propostas. Preferiu continuar perto. Um dia, sentados no jardim, Lucas sinalizou algo para ela. Arthur observava de longe. Rosa sorriu emocionada. O que ele disse? Arthur perguntou. Rosa respirou fundo. Ele disse, você me ouviu quando ninguém quis. Arthur se aproximou. E você, disse a Rosa, tirou algo dele que eu nunca consegui. Rosa olhou para Lucas. Não tirei, senhor. Então o que foi? Rosa respondeu com a voz firme e suave. Eu tirei o medo que colocaram nele e devolvi o que sempre foi dele. Arthur assentiu, porque finalmente entendeu. O filho surdo do bilionário não falava. Até que alguém tirou o silêncio errado. E quando isso aconteceu, não foi só a voz de um menino que apareceu, foi a humanidade de um pai. Essa história acabou, mas a próxima já está na sua tela agora. Mais intensa, mais profunda. Clique para assistir e inscreva-se no canal para continuar vivendo histórias assim.